Existe algo curioso sobre pessoas que pensam diferente. Elas quase nunca anunciam isso. Não levantam a voz para provar que são mais conscientes. Na maioria das vezes, passam despercebidas em meio à multidão. Mas se você observar com atenção, pequenos sinais começam a aparecer. São comportamentos silenciosos, quase invisíveis, que revelam uma forma incomum de enxergar o mundo. E talvez, sem perceber, você também carregue alguns deles. O primeiro sinal é uma relação diferente com o silêncio. A maioria das pessoas tem medo dele. Preenche cada espaço com barulho, distração ou conversa superficial. Mas quem pensa diferente não foge do silêncio. Pelo contrário, encontra nele um tipo de clareza. Enquanto outros procuram respostas fora, essa pessoa aprende a escutar o próprio pensamento. E nesse espaço silencioso, muitas ideias começam a nascer. O segundo sinal é a capacidade de observar antes de reagir. Em situações de conflito, muita gente reage imediatamente. Palavras saem rápidas, emoções explodem. Mas quem desenvolveu uma mente mais consciente costuma fazer algo raro. Pausa. Você observa primeiro, analisa o comportamento das pessoas, percebe intenções escondidas nas entrelinhas. Para muitos, isso parece frieza, mas na verdade é consciência. O terceiro sinal aparece na forma como você lida com opiniões. Pessoas que pensam igual à maioria costumam defender ideias como se fossem parte da própria identidade. Qualquer discordância vira ataque pessoal. Mas quando alguém realmente pensa diferente, algo muda. Você consegue ouvir pontos de vista contrários sem sentir que sua identidade está ameaçada. Isso não significa concordar com tudo. Significa ter maturidade para refletir antes de rejeitar. O quarto sinal é a sensação frequente de não se encaixar completamente. Em certos ambientes, conversas parecem superficiais demais. Alguns comportamentos parecem automáticos demais. Não é arrogância, não é sensação de superioridade. É apenas uma percepção diferente do que acontece ao redor. Você começa a notar padrões nas atitudes das pessoas e, às vezes, isso cria uma distância silenciosa entre você e o resto do grupo. O quinto sinal é a sensibilidade para perceber detalhes emocionais. Pessoas comuns escutam palavras, mas quem pensa diferente começa a perceber algo além delas. O tom de voz, o olhar, a forma como alguém muda de comportamento em certos momentos. Pequenos sinais que revelam emoções escondidas. Isso faz com que você compreenda pessoas de uma maneira mais profunda, mesmo quando elas tentam esconder o que sentem. O sexto sinal é a dificuldade de aceitar respostas prontas. Muitas pessoas vivem confortáveis repetindo ideias que ouviram a vida inteira. Mas quando sua mente começa a questionar padrões, algo muda. Você passa a perguntar por quê com mais frequência. Por que pensamos assim? Por que fazemos isso? Por que certas regras existem? Esse tipo de questionamento pode incomodar quem prefere não refletir. Mas é exatamente assim que novas formas de pensar surgem. O sétimo sinal aparece na forma como você lida com as críticas. Pessoas com mentalidade frágil costumam reagir com defesa imediata. Justificativas surgem rápido, como um escudo emocional. Mas quem desenvolveu consciência costuma fazer algo diferente. Primeiro, observa. Depois, reflete. Nem toda crítica é injusta, e entender isso exige maturidade psicológica. Às vezes, uma crítica desconfortável se transforma em crescimento silencioso. O oitavo sinal é uma mudança na forma de lidar com o tempo. Enquanto muitos vivem correndo atrás de distrações constantes, quem pensa diferente começa a valorizar momentos de reflexão. Você percebe que crescimento real não acontece apenas em movimento, mas também em pausas. É nesse espaço que experiências fazem sentido, emoções são compreendidas e decisões se tornam mais conscientes. E o nono sinal é talvez o mais discreto de todos. Quem pensa diferente raramente sente a necessidade de provar isso para alguém. Não existe urgência em convencer o mundo. A maturidade mental traz uma tranquilidade silenciosa. Você entende que cada pessoa está em um momento diferente da própria jornada de consciência. Algumas ainda estão reagindo ao mundo, enquanto outras começaram a observá-lo. No final das contas, pensar diferente não significa ser melhor que ninguém. Significa apenas enxergar camadas da realidade que muitas pessoas ainda não perceberam.
E isso não acontece de um dia para o outro. É um processo silencioso, construído por reflexão, experiências e autoconhecimento. Talvez você tenha reconhecido alguns desses sinais em si mesmo. Talvez tenha percebido apenas um ou dois. Mas o ponto mais importante é lembrar que uma mente consciente não nasce pronta. Ela se desenvolve com o tempo. E quanto mais você observa, questiona e compreende o próprio comportamento, mais clara se torna a forma como você vê o mundo. Porque, no fim, as pessoas que pensam diferente não são aquelas que falam mais alto, são aquelas que aprenderam a observar mais profundamente. E muitas vezes, ninguém percebe isso. Até que, de repente, suas atitudes começam a revelar uma mente que enxerga muito além do óbvio.